Vamos falar então sobre o primeiro pilar, o da mente e emoções. E aqui o trabalho principal é o resgate da sua confiança e do seu poder pessoal e a consciência dos seus medos. Vamos falar então primeiro do resgate da sua confiança e do seu poder pessoal. E eu já vou deixar bem claro um ponto fundamental. Toda mulher tem o poder de gestar e de parir. E o que isso significa? Significa que nós não dependemos de nada, nem de ninguém para a gente ter os nossos bebês. Eu não estou dizendo que a gente não deve usufruir de tudo que a medicina desenvolveu para termos partos mais seguros. Mas o que eu quero que você entenda é que se de repente você estiver numa ilha deserta, sozinha, saiba que você tem o poder e a capacidade de parir o seu bebê. Isso é confiança e poder pessoal da gestante. Ela pode ter o apoio, mas se ela não tiver, ela sabe que ela vai ter o seu bebê e ela tem total confiança de que isso é possível. Toda mulher tem o poder de parir. É esse estado mental de total confiança em nós mesmas e nos nossos corpos que a gente tem que almejar. Então vamos fazer um exercício rápido para você poder sentir isso. Então fecha os olhos por um segundo e imagina que você está numa ilha deserta, completamente sozinha. Visualizou? Agora, imagina que você está nessa ilha deserta e que você está em trabalho de parto. Você se sente 100% confiante e poderosa para dar à luz sozinha? Sabendo que não vai acontecer nada de ruim a você ou ao seu bebê? Quantos por cento você se sente confiante? 80%? 70%? 40%? Esse é um exercício simples que nos ajuda a ter uma dimensão de como nós estamos em relação à nossa confiança em relação a nós mesmas. E tudo bem se seu número estiver abaixo do que você gostaria. Isso apenas significa que você tem uma oportunidade maravilhosa para fortalecer a sua autoconfiança e desfrutar os benefícios que esse poder pessoal traz para a sua vida. Veja que a gestação ela pode ser um profundo processo de empoderamento feminino. Um momento da vida onde nós podemos conhecer, acessar e revelar para nós mesmas uma força e um poder que a gente nem imaginava ter. A gestação e o parto podem ser um profundo processo de despertar da nossa essência feminina. Só que, infelizmente, há várias gerações, nós estamos caminhando para o sentido contrário, onde a gestação e o parto têm se apresentado como um processo de enfraquecimento da mulher. Um processo onde a nossa liderança e o nosso protagonismo estão cada vez menores e onde nós estamos quase virando coadjuvantes do nosso próprio show. Nos últimos séculos, e de forma mais acelerada nos últimos 70 anos com o avanço científico da medicina, sem a gente perceber, de forma muito sutil, muito lenta e inconsciente, a responsabilidade e a liderança da nossa gestação e do nosso parto passou das nossas mãos para as mãos de um médico. E nesse processo, houve uma retirada do poder psicológico da mulher sobre si mesma e sobre o seu corpo. Nós fomos educadas pelas gerações anteriores a anestesiar os nossos corpos, nos entregarmos para os medos e terceirizar esse momento de despertar do nosso potencial feminino para terceiros. De muitas formas sutis e às vezes bem diretas, nós ouvimos que nós não somos capazes, que a gente precisa de intervenção cirúrgica, que nós temos que seguir as ordens e os comandos de pessoas que conhecem mais sobre o nosso corpo do que nós mesmas. Nós somos tratadas como um pedaço de carne em uma linha de produção. Agora pensa comigo um ponto de vista lógico. O Homo sapiens existe há 180 mil anos. A ciência teve sua origem há cerca de 300 anos com a Revolução Científica nos séculos 17 e 18. Então me diz, como as mulheres deram à luz durante 179.650 anos, onde não havia médicos, onde não havia hospitais? O que mudou nos últimos 100 anos no corpo da mulher que impede que essas mulheres tenham seus filhos naturalmente, seguindo milênios de evolução natural? A resposta é nada. Nada mudou. O que mudou foi a transferência do poder da mulher para o médico, a redução psicológica da mulher e o aumento brutal dos medos em função da falta de confiança da mulher em si mesma. Geração após geração, esse processo de fragilização da mulher foi se consolidando, foi se intensificando, ao ponto que hoje, no ápice dessa distorção da realidade da nossa natureza, a gente está vivendo uma reação positiva, um redespertar da confiança e do poder da mulher em relação à gestação e em relação ao parto. E isso é ótimo, mas também traz um desafio para a nossa geração.
porque são poucas as mulheres que têm mães, tias ou avós que trazem boas referências e bons exemplos de parto, onde a protagonista e a líder foi a mulher e onde o sistema obstétrico foi um coadjuvante, um apoio para minimizar qualquer risco do processo. Porque esse é o papel da medicina e do médico no processo de gestação e parto: controlar e reduzir riscos. O que, se observarmos por essa ótica, torna a grande maioria das intervenções completamente desnecessárias. Agora eu vou falar sobre a consciência dos seus medos. O desconhecido traz medos, faz parte. A principal função do nosso ego é nos manter protegidas e seguras, custe o que custar. Então é super natural que todas as novidades que a gestação traz para as nossas vidas deixem o nosso ego em estado de alerta. Porque lá no fundo ele pensa assim: tô mudando muito, não sei onde isso vai dar, não sei se isso é bom ou se é ruim, afinal eu nunca vivi isso antes, então é melhor eu me garantir, é melhor eu me proteger. E uma forma que o ego usa para se proteger é através do medo. Primeiro, para nos deixar atentas e ligadas, e segundo, para fazer a nossa mente criar todos os cenários possíveis que a gente pode ter para tentar evitar aquele risco, aquele perigo. A nossa mente vira um grande computador, criando cenários e calculando tudo que pode dar errado. Só que isso cansa, isso desgasta, isso estressa. E o pior, isso tira a nossa autoconfiança. Então, como lidar e reduzir os nossos medos? Aqui, você precisa seguir 2 etapas fundamentais. A primeira é identificar e dar nome para os seus medos. Eles têm que estar claros para você, escritos no papel, conscientes e definidos de uma forma bem objetiva. Pode parecer meio bobo isso, mas é muito normal a gente ter medo de sentir medo. E para que isso não aconteça, a gente começa a negar que a gente está com medo. É aquele famoso: não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu tô super feliz, tô super confiante, quando na verdade você tá cheia de medos negados. Fugimos de olhar para os nossos medos, de olhar o medo nos olhos e dizer: eu te reconheço, você tá aqui, eu não vou te ignorar. Quando você escreve os seus medos no papel e torna-os vivos para você, você já deu um grande passo para não ser derrubado pelos seus medos. Porque agora eles não estão mais ocultos e eles podem ser trabalhados. Você está desperta, você está atenta, você está consciente dos seus medos. Existe um ditado no Aikido que diz o seguinte: aquilo que é conhecido é trabalhável. Aquilo que nós não conhecemos pode nos derrubar. Então, tornando seus medos conscientes, você pode seguir para a segunda etapa, que é trabalhar os seus medos. E aqui eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Não só para esse momento da sua vida, mas para toda a sua vida. A origem de todo e qualquer medo é a ignorância. A ignorância sobre si mesmo ou a ignorância sobre o mundo que nós habitamos. A ignorância é a raiz de todo medo. Cortando essa raiz, o medo não cresce. Então, o antídoto para qualquer medo é o autoconhecimento ou o conhecimento. O autoconhecimento é o antídoto para a ignorância do seu mundo interno. E o conhecimento é o antídoto para a ignorância sobre o mundo externo. Então, a próxima vez que você sentir medo, pense o seguinte: eu estou com medo porque existe algo que eu não conheço sobre mim mesma ou sobre o mundo que eu habito. Esse é um convite da vida para que você busque essa evolução pessoal. Então, seus medos ao longo da gestação, do parto, da maternidade, vão se desfazendo na medida em que você mergulha cada vez mais em si mesma e na busca ativa por informação e por conhecimento. É uma jornada, um processo, que se você seguir pouco a pouco, camada a camada, medo a medo, aos poucos, com presença, mas com paciência, você vai diluindo esses medos até eles sumirem. E aqui fica uma dica: acostume-se a buscar conhecimento e informação, porque ao embarcar em uma gestação consciente, você vai se sentir naturalmente motivada e estimulada a buscar informação sobre o mundo interno e sobre o mundo externo. A natureza é muito sábia. Se nós formos ativas e conscientes, ela nos dá tempo suficiente para a gente se sentir confiante e empoderada para o nosso parto e para o nosso puerpério.